Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do módulo do curso de Endocrinologia e Metabologia da Faculdade de Medicina da UF. Hoje o nosso tema, primeiramente, me apresentar, meu nome é Ricardo Martins, sou professor de Medicina e de Endocrinologia da Faculdade de Medicina da UF, e o nosso tema de hoje é insulinização do paciente com diabetes tipo 2, a nível ambulatorial, né? Não a nível hospitalar. Sejam todos muito bem-vindos. E só passar aqui os slides. Bom, isso aí. Os objetivos da aula, né, saber quais são as metas a serem atingidas no paciente com diabetes, na verdade, rever isso, né? Nós já vimos isso em outras aulas prévias do nosso curso. Saber quando iniciar a insulina, pergunta importante, né? Em que momento eu preciso iniciar insulina e como iniciar a insulina nesse paciente ambulatorial para que a gente não chegue atrasado, né? Como muitas vezes, infelizmente, isso acontece. Começando pela primeira etapa, né? Pela primeira pergunta, quais são as metas a serem atingidas no paciente com diabetes? Mas antes disso, eu gostaria de relembrá-los, né, dessa adaptação aqui das diretrizes da ADA, né, da American Diabetes Association, sobre o passo a passo, né, do tratamento até aqui. Como é que a gente chegou até aqui? Então, você recebe aquele paciente com diabetes, faz o diagnóstico nele, inicia, a princípio, a monoterapia com a metformina, lá em cima, né, aqui em roxinho, mais as mudanças do estilo de vida, tenta otimizar esse tratamento o mais rápido possível, chegar àquela dose alvo de 2 gramas de metformina, né? Caso a sua hemoglobina glicada esteja acima de 7,5, ou se o paciente está em elevação, ultrapassou esse valor, você já pensa em começar uma segunda droga. E aí vai depender, né, nessa parte aqui do algoritmo, se é um paciente que tem doença cardiovascular estabelecida, se ele tem outras cardiopatias, insuficiência cardíaca, ou se ele tem doença renal crônica por nefropatia. Isso vai guiando o seu tratamento. Se ele tem doença cardiovascular, você vai dar preferência a um agonista do GLP-1 ou o inibidor de SGLT2. Se ele tem insuficiência cardíaca ou nefropatia, a sua preferência vai ser para inibidor do SGLT2, como está aqui em laranja, né? Pelos todos os estudos que já saíram até aqui, né? A gente já viu isso em outras aulas. Caso esse teu paciente não tenha doença cardiovascular ou insuficiência renal já estabelecida, ou nefropatia estabelecida, você pode lançar mão de outras drogas, mas lembrando que essas duas, agonista do GLP-1 e inibidor da SGLT2, têm uma certa preferência, né, como já saiu recentemente na diretriz luso-brasileira, por serem drogas que mudam desfechos de longo prazo. Mas aqui, nesse momento, num paciente que não tem essas comorbidades, do lado direito, aqui em verdinho, se você quer, por exemplo, evitar que ele tenha hipoglicemia, você pode lançar mão de um inibidor de DPP-4, ou novamente um agonista do GLP-1, inibidor de SGLT2, glitazonas, que são aquelas medicações que sabemos não cursar frequentemente com hipoglicemia. Se aquele teu paciente tem obesidade, você vai dar preferência a um agonista do GLP-1, que combate o peso de forma bastante interessante. E se a questão é custo, algo tão frequente no nosso dia a dia, não há nenhum problema em fazer sulfonilureias ou até mesmo as glitazonas. No nosso caso aqui, brasileiro, eu colocaria aqui também os inibidores da DPP-4, que tem preços semelhantes às glitazonas, né, dependendo da marca. Enfim, chegamos até aqui, né? Isso não é o nosso foco da aula hoje, mas chegamos até aqui. Em algum momento eu vou precisar usar insulina. Isso é uma realidade, né? A gente sabe que a doença diabetes tipo 2 é uma doença crônica e evolutiva. Em algum momento nessa evolução, o nosso paciente vai precisar iniciar a insulina. E aí, quais são as metas, né? Eu preciso saber quais são as metas para saber quando eu não estou as atingindo e aí pensar numa opção de otimização da droga oral ou, eventualmente, até iniciar uma insulina, como é o nosso tema aqui de hoje. Essa é uma tabelinha da última diretriz brasileira, né, de 2021, 2022, agora. Ela fala sobre metas de glicada, metas de glicemia de jejum e pré-prandial, metas de glicemia 2 horas pós-prandial, glicemia ao deitar, TIR, não sei se os senhores estão acostumados com esse termo, que é timing range, é tempo que você fica com a glicemia boa, e aqui ela considera como 70 a 180 miligramas, tempo de hipoglicemia menor que 70, perigoso, e tempo de hipoglicemia abaixo de 54,
mais perigoso ainda. São vários parâmetros, né? Mas eu vou pedir que os senhores se atentem a esses primeiros aqui, que estão mais no dia a dia do clínico, né? E do não especialista em endócrino, né? Para quem a gente dirige essas aulas. Então, vejam que a hemoglobina glicada, aquele valor meio simbólico de 7, num paciente que tem DM1 ou DM2, que não tenha outras comorbidades que impeçam que ele atinja essa meta. Mas, por exemplo, se ele é um idoso saudável, eu já sou um pouquinho mais tolerante, até 7,5. Se ele é um idoso muito comprometido, eu tolero chegar até 8,5. Se ele for muito comprometido, ou se ele tem, aqui a gente está falando de idoso, mas pode ser uma outra doença grave qualquer, uma doença oncológica, já em fases mais avançadas. Eu nem coloco meta, eu quero só que ele não tenha grandes hiperglicemias e não tenha, evidentemente, hipoglicemias. Quando a gente fala de criança e adolescente, eu tenho que ser bem mais agressivo, né? E crianças mais velhas, evidentemente, e adolescentes, aí eu quero abaixo de 7 e por aí vai. Então vejam que são vários os parâmetros, eu não vou passar por todos eles, né? Mas eles mudam muito de acordo com o seu paciente. E a gente precisa tornar isso muito claro naquele paciente que chega até você. Onde nessa tabela aqui esse teu paciente se enquadra? Para que a gente busque as metas mais adequadas, tá? Não façamos o erro de querer que todos tenham uma glicada de 7, nem um jejum de 80 a 130 e por aí vai. Cada paciente merece as suas metas específicas, ok? Então, sabendo disso, né, isso aí fica na tela para vocês terem como um guia, tá? Na diretriz, eu vou colocar o link lá no final, não tem nenhuma complicação. Então, falamos agora de metas, né? O próximo passo agora é quando iniciar a insulina, que é a pergunta mais importante, talvez, da aula. Em que momento eu preciso iniciar a insulina nesse meu paciente? Voltando lá à nossa diretriz, esse aqui é um algoritmo muito interessante, né? Um outro algoritmo que fala sobre tratamento e indicações. Então, a gente sabe que já tivemos uma aula, né? Se o paciente tem uma glicada abaixo de 7,5, recém-diagnosticado, ou enquanto ele tiver com uma glicada abaixo de 7,5, a monoterapia com metformina está muito bem indicada e muito bem planejada para esse tipo de paciente. Se em algum momento ele passa de 7,5, né? Ou não chega a 7, naquele paciente que você quer que chegue a 7, você já tem uma indicação de pensar numa terapia dupla, que é metformina mais um. E eu não vou entrar aqui novamente na discussão de qual seria esse segundo, né? Já falamos muito rapidamente naquele outro slide, mas aí você já teria indicação de uma terapia dupla. Se mesmo com a terapia dupla, após 3 meses, você não chegou à meta que você estipulou para o teu paciente, né? Lembrando sempre disso, eu posso pensar numa terapia tripla, tá? Não há nenhum problema mais em terapia tripla, é algo que alguns anos atrás a gente tinha medo, né, de fazer e tudo mais, mas com as novas drogas que chegaram, a gente tem bastante conforto em fazer, e até mesmo a terapia quádrupla, tá? Desde que haja indicação e desde que a classe terapêutica que você escolheu esteja bem indicada para aquele paciente. Mas vejam que aqui, a todo momento, ele coloca a insulina como uma opção, caso seja necessário. A gente sabe que algumas medicações orais são caras, e a insulina, dependendo do tipo, não é cara, é disponível, é dada inclusive pelo SUS, então ele coloca sempre como uma opção, após a terapia dupla, caso você não chegue na meta que você estipulou, tá? Sempre é uma opção e isso tem que sempre estar na nossa cabeça, que é uma opção. E muitas vezes a gente precisa fazer, né? A gente não pode ter medo de fazer, né? E por isso o objetivo aqui dessa nossa aula. Se o paciente tem uma glicada acima de 9, né, ele já fala aqui, novamente, mesmo naquele paciente que estava em terapia mono, terapia dupla, já de pensar realmente numa insulina. A gente sabe que a insulina ainda é a medicação das mais eficazes em termos de redução de hemoglobina glicada. Então, quando o paciente passa de 9, não é tão provável que só com medicação oral a gente consiga trazê-lo para baixo de 9. Às vezes acontece. Às vezes tem muito que o paciente possa melhorar na alimentação e atividade física, mas não é o mais provável. Tá? Então, quando ele passou de 9 num paciente assintomático, bem claro aqui, né? Eu posso pensar sim em insulina e devo pensar sim em insulina e conversar com o paciente a respeito disso. Mas, se o nosso paciente está sintomático, e provavelmente se ele tiver sintomático, ele está com uma glicada acima de 9, aí não tem muito mais o que pensar, sabe? Aqui a insulinoterapia está totalmente indicada. Num paciente sintomático, e aí quando eu falo sintomático, né, a gente vai ver no próximo slide, vocês lembram, a gente está falando dos polis,
poliúria, polidipsia, polifagia e perda ponderal, tá? Então, se o paciente é sintomático, existe uma indicação aqui clara e absoluta de insulinoterapia, tá? Que não necessariamente precisa ser para sempre. Esse é um erro muito comum, achar que uma vez insulina, sempre insulina, né? A gente pode otimizar esse tratamento com insulina, o paciente melhorar e, eventualmente, até a gente pode, em algumas situações, suspender o tratamento com insulina. Isso acontece com alguma frequência, tá bom? Voltando aqui às indicações, né, agora de forma de texto, então, quais são as indicações clássicas? Tá? Não vou falar daquela onde você pode fazer. Eu estou dizendo aqui onde você é obrigado a fazer. É a indicação clássica. Nos sintomáticos, como eu acabei de falar, lembrar dos 4 P's, né, que a gente fala lá para os nossos alunos: poliúria, polidipsia, polifagia, perda ponderal. Esses são sintomas de insulinopenia, né, onde os níveis séricos de insulina do paciente estão muito baixos e nenhuma droga oral vai conseguir tirar ele dessa crise, tá? Então, é a indicação formal aqui de insulinoterapia. Algumas condições agudas e ou específicas, né, como complicações hiperglicêmicas agudas, cetoacidose diabética, estado hiperosmolar, não cetótico, né, aquelas clássicas que a gente conhece bem. No paciente que tem a pneumonia grave, que precisou internar, uma infecção, uma COVID, né, tão em moda aí recentemente, que infartou, que teve um AVC, ou está internado por outro motivo, né, ou se é uma paciente gestante, um paciente com corticoterapia em níveis muito elevados, ou tem uma doença renal e hepática avançada, enfim. Todas essas são indicações também clássicas de insulinoterapia, tá bom? E, por fim, e a última indicação clássica, né, que a gente conhece, é a progressão natural da doença. Chega um momento que a medicação oral não mais fará o seu efeito desejado, né, não trará ao paciente a meta que você estipulou, e, nesse caso, é natural que se indique insulina para esse paciente. Bom, então são essas 3 grandes indicações aí formais, absolutas, de insulinoterapia. Aqui é uma tabelinha antiga das diretrizes, né, de diabetes mais passadas, que falava daquelas 4 etapas de evolução da diabetes, né? Então, teriam 4 etapas bem distintas, onde na primeira e na segunda etapa você conseguiria lidar muito bem com medicação oral, mas chegando na etapa 3 e principalmente na etapa 4, é aquele momento onde você precisa necessariamente de insulina, né? Ou parcialmente na etapa 3, ou na etapa 4 já de forma intensiva, que é o que a gente vai falar aqui ao longo da aula, tá bom? A gente sabe que existem muitas barreiras e desafios na insulinização, né? Isso não é novidade para ninguém. Esse estudo aqui, por exemplo, de 2014, avaliou essa questão e percebeu que o tempo médio para iniciar insulina chegava até 10 anos naquele paciente com uma glicada acima de 7. Então, imaginando que a meta estipulada para ele fosse 7, houve um atraso aí de 10 anos. Vejam, 10 anos é uma desgraça para fora da meta, né? Para qualquer paciente com diabetes mellitus, tá? Não há mais nenhuma dúvida relacionada a isso. Mesmo que depois de 10 anos ele fique muito bem, esses 10 anos cobrarão um preço muito alto a se pagar. Então, vejam, né, 10 anos de média, né? Muita gente teve até mais do que isso. E a gente conhece, né? Muitos pacientes que se recusam a usar ou que nunca foram prescritos de forma adequada. E até 5 anos, quando a glicada está acima de 8%, vejam, né? Mesmo com glicadas mais elevadas, acima de 8%, um atraso que chega, em média, a 5 anos. E por que isso acontece? Né? Existem várias barreiras na insulinoterapia, tanto do paciente, mas também do médico, de nós, do profissional de saúde, tá? Quais seriam esses, falando dos médicos, né? Relutância, né? Será que precisa? Quantas vezes a gente não vê isso, né, de colegas? É a última etapa, parece que é uma coisa assim terminal, né? Que nada mais vai acontecer depois disso, muito pelo contrário, né? A gente sabe que a insulina é um remédio bom, eficaz, barato, então não há nenhum motivo para esse tipo de medo. Falta de experiência e conhecimento para a insulinização, talvez esse aqui seja o principal, né? Esse tipo de pensamento de achar que a insulina é a última etapa, justamente oriundo daqueles que não têm experiência com a medicação. Medo de hipoglicemia e ganho de peso, esse é um medo real, justificável, mas que de forma alguma deve ser um impeditivo para a prescrição da medicação, tá? Ela feita de forma correta e o paciente bem orientado, a gente minimiza muito esses riscos. Do ponto de vista do paciente, a insulina muitas vezes é tida como um castigo ou uma ameaça, né? Como
antigamente se fazia muito com as crianças, até hoje faz, né, de vou levar no médico para dar uma injeção, se você não fizer isso, eu vou ter que te dar uma injeção, e por aí vai, né? E a insulina, no caso dos adultos, é feito muito com isso. Olha, se o senhor não melhorar essa alimentação aí, na próxima eu vou passar insulina. Quantas vezes a gente viu isso? A gente até fez, né? Sendo muito realista aqui, a gente já falou sobre isso, né? Com o paciente muitas vezes. E aí o paciente acha que isso é um castigo, uma ameaça para o tratamento dele. E isso não é legal, né? Ele acha que vai ficar dependente da insulina. Quantas vezes a gente escuta falar sobre isso, né? E a gente tem que explicar que quem causa a dependência é a doença e não a insulina, né? Ele lembra do vizinho, do familiar que nunca usou insulina a vida inteira e um belo dia ele começou a usar e 6 meses depois ele ficou cego, amputou uma perna, entrou em diálise. Então, é natural que ele vincule esse tipo de complicação à insulina, quando ele sabe que, na verdade, evidentemente, é do diabetes, né? Medo de aplicação, né? Medo de agulha, medo de sentir dor. A gente sabe que a dor aqui é mínima, mínima, não há dor, né? Há um ligeiro incômodo, as agulhas hoje estão muito pequenas e não há nenhuma questão relacionada a isso, tá? A não ser o medo, né? Que tem que ser respeitado, evidentemente, e trabalhado. Medo de hipoglicemia, ganho de peso, né? Isso é natural e existe. Ele tem que ser bem orientado a usar a dose correta e saber tratar caso aconteça uma hipoglicemia. Medo também dele precisar ir para algum lugar e não conseguir usar insulina. A gente sabe hoje que existem canetas de aplicação que podem ajudar muito nisso. Até mesmo quando você usa seringa, tem dicas que a gente pode dar para o paciente, né? Então, não é motivo para que você não inicie a insulinoterapia, tá bom? Então, falamos de quando iniciar, né, e do porquê existem tantas barreiras para esse início, e agora a gente vai falar do mais importante, que é como iniciar. Então, a gente já viu que tipo de paciente eu vou precisar iniciar, e quando eu reconhecer esse paciente, eu inicio. Como? Então, aqui é uma figura, né, bem clássica também, que fala de todas as insulinas que a gente tem hoje disponíveis, tá? O nosso foco aqui, evidentemente, não é falar de cada uma delas, tá? Mas é importante que nós lembremos, né, que elas são divididas em dois grandes grupos. Essas primeiras aqui, esse gráfico fala sobre tempo de ação, né? Tempo de ação versus o número de horas ao longo do dia, né, de ação mesmo, tempo de ação. Então, essas primeiras aqui, lispro, aspartic, glulisina, são as ultra rápidas, muito boas, né? Muito interessantes. A insulina regular, né? Que está ficando cada vez mais para trás. Por quê, né, disso? Vejo que o gráfico dela, ela demora para começar a agir e demora para terminar de agir também. E numa insulina prandial, né, que a gente chama, uma insulina de bolos, que é o outro nome que se dá, a gente precisa que ela comece rápido e termine rápido. Tá? Então, a regular foge desses dois pré-requisitos fundamentais para toda insulina prandial ou rápida. Tá? Então, se puder evitar o uso da regular, é melhor. E aqui embaixo a gente tem as insulinas basais, né? As famosas basais. Detemir, glargina, degludec, a glargina U300, que é uma evolução da glargina U100. Enfim, não vou entrar no mérito aqui, tá? Não é o nosso objetivo aqui, senão fica muito longo. Mas saibam que essas aqui são as basais. E vejam, reparem aqui na NPH, né, como ela é uma insulina basal, mas ela lembra talvez uma insulina rápida também, né? Porque ela age meio rápido e não dura o dia inteiro. Então, ela seria uma insulina intermediária, né? Entre uma prandial e uma basal. É usada como basal, mas ela tem algumas características que lembram também uma insulina prandial, tá? Embora seja, por definição, uma insulina basal. Aqui, para a gente relembrar da secreção fisiológica de insulina, né? Olhem a curva, né, amarela, tá? Peço que os senhores olhem essa curva amarela. Em verdinho aqui será uma insulina em bolos, em azulzinho uma insulina basal, mas eu peço que os senhores olhem a curva amarela. Aqui é a secreção fisiológica de todos nós. Então, existe uma secreção basal, essa aqui do final do dia, né? E no início do dia. É aquele momento que a gente não está se alimentando. Quando acorda, entre o café e o almoço, entre o almoço e o jantar. Então, todo momento que a gente não está se alimentando, existe uma secreção basal de insulina, né? É fisiológico. O nosso pâncreas não para de produzir insulina, uma secreçãozinha bem pequena, mínima, que a gente chama de basal. Tá? Importante para N processos fisiológicos. Quando a gente se alimenta, existe um pico de insulina. Né? Então,
Essa é uma característica da célula beta, né, que é a rapidez que ela responde à elevação glicêmica. Então, quando ela percebe que a glicose está subindo, ela rapidamente aumenta a secreção de insulina, e essa secreção, depois que a glicose começa a baixar, que a refeição acabou, ela naturalmente vai diminuindo novamente. Então, isso aqui é o fisiológico, tá? E quanto melhor a gente puder imitar o que acontece de fisiológico, melhor para o nosso paciente, tá? Então, vejam, por exemplo, que uma insulina basal, ela imita a secreção basal de insulina, mas ela não tem nenhuma capacidade de sustentar uma refeição. Não é a característica dela. Ao passo que uma insulina de bolos, ela tem essa capacidade de aguentar uma refeição, mas ela não tem a capacidade de se manter ao longo do dia, né? Naquela quantidadezinha mínima que nós temos em toda a célula beta, tá? Então, por um paciente que não tenha nenhuma célula beta, vamos pensar no paciente com diabetes tipo 1, que não é o nosso foco hoje, mas vamos pensar nele. Imagina que ele não tem mais nenhuma célula beta. Eu preciso necessariamente de duas insulinas, uma basal e uma bolus. Daí o nome, né? Basal bolus, tá bom? No nosso paciente com diabetes tipo 2, eu posso, já que ele ainda tem célula beta funcionante, eu ainda posso trabalhar só com uma insulina basal, eventualmente com uma prandial, mas no paciente com diabetes tipo 1 eu não posso fazer isso, ok? Então, era isso para a gente relembrar a secreção fisiológica. Então tá, então chegou o paciente, eu percebi que ele precisa de insulinoterapia. Ele está lá com seu tratamento oral, terapia dupla, tripla, quádrupla, enfim, não importa, mas eu notei que ele precisa, por algum motivo, de insulinoterapia. Eu tenho três opções, né, três grandes opções, basicamente, para fazer essa insulinoterapia. O que é que a gente chama de insulina bedtime, bed de cama, né, hora de dormir, um esquema basal bolos, um esquema basal plus, tá? Que seria um esquema basal com mais em algum momento, um horário de insulina rápida, e o esquema completo, né, digamos assim, que é o basal bolus, onde eu vou ter uma insulina prandial, cobrindo o dia inteiro, mais insulinas prandiais na hora das principais refeições. Tá? Esse é o esquema que o paciente diabético tipo 1 usa, e muitos pacientes diabético tipo 2 vão precisar em algum momento também, tá bom? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Começando com a primeira etapa, né? Isso são etapas evolutivas. Tá? A primeira etapa seria a insulina bedtime. Esse gráficozinho aqui em roxo agora são as variações glicêmicas prandiais, tá? Então, ele tem o café, o almoço, a janta. Ele está com o seu tratamento oral, mas por algum motivo não está sendo suficiente. O que eu posso... Uma opção que eu tenho aqui é botar uma insulina na hora de dormir, tá? Por que na hora de dormir? Por que não ao longo do dia? Lembrem que durante a madrugada, no paciente com diabetes, o fígado continua fabricando glicose. Gliconeogênese hepática noturna, né? De forma inapropriada, evidentemente. Então, fazer essa insulina à noite pode ajudar aquele grupo de pacientes onde a gliconeogênese hepática é acentuada, noturna, principalmente. Porque ele vai acordar com uma glicemia melhor do que ele acordaria, e acordando com a glicemia melhor, ele consegue controlar melhor ela ao longo do dia, tá? Nesses casos de insulina bedtime, eu vou manter os antidiabéticos orais, tá? Não vou suspender, vou manter tudo do jeito que estava, e vou acrescentar uma pequena dose de insulina basal à noite, ok? Esse esquema ele é muito interessante porque ele é menos traumático para o paciente, né? Aquele paciente que está relutante, que não quer fazer insulina, e você vai dizer, olha, pelo menos uma dosezinha pequena à noite, o senhor consegue fazer? A senhora consegue fazer? Às vezes ele topa, né? É melhor do que suspender toda a medicação oral e começar um esquema basal bolos. Muitas vezes não vai dar certo, tá? Então, esse esquema é um esquema que eu gosto muito, é um esquema de transição, tá? Vamos pensar agora naquele paciente que ficou bem. Depois a gente vai ver isso em casos clínicos, tá, gente? No final da aula e vai ficar tudo mais claro. Mas vamos pensar que você fez o bedtime, ele está acordando com uma glicemia melhor no dia seguinte, mas mesmo assim, em algum momento ele escapa. Na hora do almoço, por exemplo, você percebe que ele amanhece bem, mas quando ele vai almoçar e come, aí a glicemia pós-prandial dele dispara. Isso é muito comum também, né? É uma etapa posterior da falência da célula beta. Nesses casos, ele já está com uma basal à noite, né? E eu posso lançar mão, eventualmente, de uma insulina prandial para a hora do almoço, tá? Para ajudar nesse controle. Tá? Vejam que a gente está evoluindo aí na progressão, né? Entre tratamento oral isolado versus tratamento com insulina. Então, eu posso usar uma rápida aqui, uma glulizina, uma lispro, uma asparte, eventualmente até uma regular, tá? Pode ser no almoço, pode ser no café da manhã, às vezes
pode ser até na janta, embora na janta fique próximo, né, dessa basal que eu vou aplicar, mas eventualmente pode precisar. E aí você vai tentar qual dos três eu vou usar. Naquele horário onde você percebe que a glicemia ficou pior. Tá? Geralmente é almoço, né? Mas nada impede que sejam outros horários também. Se ele escapa após o café da manhã e também após o almoço, eu posso até avaliar a possibilidade de fazer 2 doses de rápida, no café e no almoço, tá? Mantendo a basal da noite. Vejam que isso é uma transição, né, entre o esquema bedtime e o esquema full, completo, né, basal bolos. Tá? A gente pode lançar mão desses esquemas aqui. Lembrando que, nesses casos, o paciente ainda mantém o seu tratamento antidiabético oral completo, até mesmo com a sulfa. Tá? Não há nenhuma contraindicação entre fazer sulfa e insulina juntos. Depende do esquema de insulinoterapia que você está usando. Nesse esquema aqui, até agora, eu estou autorizado e até recomendado que eu mantenha a sulfa. Se eu retirar a sulfa, muito provavelmente ele não vai aguentar, né? A glicemia dele vai ficar mais alta. Então, esses são esquemas para que a insulina ajude no tratamento hipoglicemia antioral, ok? Numa terceira etapa, então, o paciente está progredindo o problema dele, né? Seja lá por qual indicação for, aquele esquema que você fez não está mais adiantando, tá? E aí eu passo para o esquema basal bolos, que é o esquema completo, tá? Que é aquele esquema que eu vou usar no paciente com diabetes tipo 1, ou que eu vou usar no diabético tipo 2, que por algum momento, por algum motivo, está em falência de célula beta. Pode ser uma falência temporária, ou pode ser uma falência definitiva da própria evolução da doença. Seja lá por qual motivo for, eu vou fazer o esquema basal bolos, que é o esquema completo, onde eu vou ter uma basal completando 24 horas do dia, naqueles períodos interprandiais, e na hora das refeições eu vou ter um esquema de bolos, tá bom? Café, almoço e janta, geralmente são essas 3 principais refeições, tá? Vejam aqui por que eu estou usando 2 doses, né, do vermelhinho, porque provavelmente aqui é uma NPH, né? A NPH, como vocês sabem, não dura 24 horas, tá? Então, eu preciso fazer 2 doses na imensa maioria das vezes. Outras opções que eu tenho, aqui, por exemplo, vejam, eu tenho um esquema com 3 doses de NPH. Não está o nome dela aí, né? Mas a gente sabe que é ela, né? Que dura aí de 14, 16, 18 horas. Vejam que aqui, quando eu faço 3 doses, eu tenho a sobreposição, né? Quando eu vou usar do almoço, por exemplo, eu ainda estou com a do café da manhã fazendo efeito. E quando eu uso do jantar, eu ainda estou com a do almoço fazendo efeito. Mas isso é de propósito, né? Esse é um esquema que pode mimetizar o esquema basal bolos, embora não seja, por definição, o esquema basal bolos, mas nesses momentos aqui de transição, almoço e jantar, eu tenho 2 doses interagindo e eu posso fazer um pico maior de insulina e aí conseguir controlar de alguma forma o almoço e o jantar. Isso aqui funciona bem para o paciente que tem diabetes tipo 2, tá? Que ainda mantém alguma função de célula beta, mesmo que pequena. Então, isso pode ajudar, tá? Qual é a grande vantagem desse esquema aqui? Ele é perfeito? Não, ele não é perfeito. Ele não faz um bolos ideal e nem também mantém o basal ideal, tá? Mas ele é um esquema que pode ajudar muito aquele paciente que não tem condições de ter uma segunda insulina, ou que tem medo. Então, você dá uma mesma insulina, ele vai aplicar 3 vezes e ele fica relativamente bem. Tá? Então, no SUS, em pacientes mais simples, a gente consegue, em alguns casos, ter um bom controle com esse esquema de 3 doses. Tá bom? E o outro esquema basal bolos clássico também é quando eu tenho uma insulina mais nova, né? Uma glargina, uma degludeca, ou até mesmo uma detemir, onde eu vou fazer uma dose diária apenas, ela dura 24 horas, e aí eu faço o esquema de bolos associado com glulisina, lispra ou aspartate, tá? Aqui talvez fosse o esquema mais fisiológico possível, né? Onde eu tenho uma insulina que imita muito bem a secreção basal, e eu tenho uma insulina bolos que também imita com bastante proximidade uma secreção pós-prandial, tá? Um bolos, tá bom? Seria uma outra opção também para um paciente que necessita do esquema basal bolos, tá bom? Então, assim, ficou muito teórico, né? Mas vamos agora colocar isso em prática, vamos para os casos clínicos. Então, vamos pensar um paciente do sexo feminino, de 58 anos, tem diabetes tipo 2 há mais de 15, vejam, bastante tempo de evolução da doença, e tem uma última glicada de 8,2, tá? Ela usa metformina, dose plena, 2 gramas dia, e a glicazida, que é uma sulfonilureia,
na dose de 120 miligramas dia, que também é a dose máxima, tá? Então, veja que é uma paciente relativamente jovem, né? Tem diabetes há muito tempo, e como não deu nenhuma outra informação, eu não sei se ela é uma cardiopata, se ela tem uma outra doença mais grave, vou entender que não é, né? Então, nesses casos, uma glicada de 8,2 está muito acima da meta, concorda? Eu gostaria que ela fosse 7, ou até no máximo 7,5, tá? Mas de preferência 7. Então, ela está acima da meta. E eu já estou com as doses de metformina e sulfa na dose máxima. Que opções eu teria aí? Eu poderia lançar mão de uma terceira droga? Poderia. Eventualmente até de uma quarta droga? Poderia também. Mas essa paciente, vamos imaginar que ela não tem condições de custear essa terapia tríplice ou quádrupla, e a gente vai precisar fazer insulina, tá? Mas vejam que ela não está francamente descompensada. Ela só está um pouco acima da meta que eu gostaria. E a gente pede para ela trazer glicemias capilares, né? E o que a gente percebe aqui nessas glicemias? Vejam, né? Café, almoço e janta, imediatamente antes da refeição e 2 horas após, né? Que é o que a Sociedade Brasileira tem recomendado, né? Fazer 6 testes ao dia, sempre que possível. 5 dias, né? Um esquema aqui de 5 dias. E vejam que ela tem vários valores aumentados, mas vejam um horário importante aqui, que é o horário que ela acorda, né? Quando o paciente já acorda hiperglicêmico, é muito difícil que ele consiga recuperar ao longo do dia, tá? Por que ele está hiperglicêmico assim que acorda? O paciente não entende isso, né? Passou a noite inteira sem comer e acorda com a glicose alta. Gliconeogênese, principalmente a nível hepático, tá? Isso faz parte da fisiopatologia da doença. Então, esse paciente aqui, como é que ele se enquadra numa indicação de insulinoterapia? Tá? Ele não é sintomático, nem tem uma condição aguda, mas ele é um paciente com progressão natural da doença. Tá? Então, natural, muito comum, a gente vê isso. Lembra que o paciente tem 15 anos, pelo menos, né? Claro, de diagnóstico da diabetes tipo 2. Então, aquele esquema que eu comecei falando, o esquema bedtime, uma insulina noturna, parece ser um esquema interessante, concordo? É uma paciente que não está francamente descompensada, está um pouco acima da meta, e pode ser uma transição interessante, né? Seria muito, talvez se fosse muito traumático, eu suspender a sulfa e começar um esquema basal bolos, ou um esquema basal plus, talvez fosse muito traumático para essa paciente. Acho que o esquema bedtime aqui está muito bem indicado, pelo menos temporariamente. Tá? Como é que eu vou fazer o esquema bedtime, né? Como eu já falei, com uma insulina basal, tá? Tem que ser basal. Evidentemente que aqui não adianta uma insulina prandial. Pode ser NPH, Levemir, Glargina ou a Degludec, tá? Qualquer uma dessas pode ser interessante. Como é que eu calculo a dose? Posso fazer 0,2 unidades por quilo ou posso arredondar para facilitar e começar 10 unidades na ceia, tá? Qual é o objetivo aqui? Reduzir a gliconeogênese hepática. Como é que eu controlo essa dose depois? Eu começo, por exemplo, com uma dose de 10 unidades e vou controlando com a glicemia capilar do dia seguinte, tá? Ela é o nosso principal objetivo nesse paciente que eu faço, tá aí, né? Que eu faço insulina bedtime, tá bom? Então, eu vou avaliar, quero que ela acorde aí no máximo 130, abaixo disso, se possível, tá? Então, vou aumentando 2 a 4 unidades a cada 3 dias até que ela chegue à glicemia capilar que a gente deseja, tá? Esse é o que se chamava, ainda se chama, né, de esquema treat to target, tratar até o alvo, né? No caso aqui, o alvo até 130. E lembrar que eu não devo suspender os antidiabéticos orais, tá? Vou manter metformina, vou manter sulfa, ok? Então, posso usar qualquer uma dessas. A NPH tem um papel aí de destaque pelo custo, né? Pela farta distribuição aí em sistemas públicos de saúde, né? Então, é uma boa opção. Então, essa paciente retorna após 6 meses, com uma queda importante da glicada. Ela era 8,2, foi para 7,5, já bem mais próximo, né, do que a gente imaginava. Ela está usando metformina, glicazida, né? E chegou a uma dose de 18 unidades na ceia. Tá? E ela traz essa monitorização. Vejam como no café da manhã ela melhorou bastante, tá? Ela já está quase sempre dentro do alvo, com pequenos escapes aí, mas ela tem um problema agora, que é o esquema do almoço, né? O horário do almoço. Até o almoço ela chega relativamente bem, mas quando ela almoça, aí dispara. Isso é muito natural, isso é muito esperado, né? Aquela segunda fase da secreção da célula beta, a fase de secreção da insulina prandial, né? Aqui eu posso pensar naquele esquema basal plus, né, que a gente chama, que é botar uma insulina rápida no almoço, tá? Pode ser qualquer uma das rápidas, eu começaria no almoço e tentaria
manter o antidiabético oral e tentar avaliar numa próxima consulta como é que ela ficou. E já devo começar a pensar também aqui no esquema basal bolus, tá? No esquema mais definitivo para ela. Já devo começar a conversar com ela. Lembrem que agora ela está mais acostumada a aplicar insulina, ela perdeu o medo inicial. Então, esse paciente agora está começando a ficar cada vez mais preparado para uma insulinoterapia que a gente chama de intensiva, né? Esquema basal bolus, tá? Vamos dar um outro exemplo agora, um segundo exemplo. Paciente masculino, 45 anos, hipertenso, tem obesidade, dislipidemia e diabetes por 2 a 3 anos. Diagnóstico recente, né? Jovem, 45 anos. Ele ficou internado por Covid há 2 semanas atrás, usou corticoide e ele tem um peso de 88 quilos. Né? A gente sabe, né? A gente lembra que o corticoide é uma droga hiperglicemiante muito importante, né? Está agora com uma glicada de 10,2, bem acima do que a gente imagina, né? Um triglicerídeo aumentado também. E aí lembre que o triglicerídeo tem tudo a ver com a glicose aqui, tá? Quando a gente conseguir baixar essa glicose, o triglicerídeo vai baixar junto também, eles são meio que primos aí, né? No controle. E ele usa metformina 2 gramas dia, tá? Monoterapia. Teria indicação de fazer uma segunda droga oral, uma terceira droga? Poderia ter, desde que ele não tivesse uma glicada tão alta. Ah, essa que é a questão. A glicada aqui passou muito de 9. Ele teve uma internação recente, talvez isso esteja atrapalhando ele. Então, eu acho que ele está bem indicado aqui para uma insulinoterapia, tá? Quando ele traz as glicemias capilares, essa nossa impressão de que ele precisaria de uma insulina fica mais reforçada, né? Vejam que em todos os horários aqui ele está acima da meta, né? Vejam, antes do café, ele acorda com ela alta, depois continua com ela alta ao longo do dia. Então, esse paciente aqui está muito bem indicado uma insulinoterapia, que inclusive pode ser temporária, tá, gente? Lembra que eu falei, às vezes a gente faz uma insulinoterapia nele, ele melhora o controle e, eventualmente, no segundo momento, eu posso tentar retirar essa insulina, tá? Não significa que isso é para sempre. Como é que ele se enquadraria aqui na indicação de insulinoterapia, né? Condições agudas ou específicas, né? Ele internou recentemente por causa do Covid, ele deve ter ficado muito descompensado durante a internação, ele usou corticoide, que é uma outra indicação aqui, provavelmente em doses altas, a gente não tem acesso a isso. Então, aqui ele se enquadra nessas indicações aqui específicas de insulina, tá? Como ele está descompensado em todo o tempo, né? Não há nenhum horário ali bom, o esquema bedtime dele não estaria bem indicado, concordo? Ele precisa de uma insulinoterapia que cubra todos os horários dele. Tanto no horário de esquema de entre as refeições, basal, e também nos horários pós-prandiais. Tá? Ele está bem indicado aqui para um esquema basal bolus. Como é que a gente faz isso? Vamos colocar isso no papel. Ele precisa de uma dose diária total de insulina que varia entre 0,5 a 1,5 unidades por quilo, tá? Dose total. Dessa dose total, eu divido 50% a 60% de insulina basal, 40% a 50% de insulina prandial. A gente vê muito esse tipo de erro, que é usar muita insulina basal e pouca insulina prandial. Esse é um erro muito frequente, tá? Temos que evitar esse tipo de coisa. Então, como é que seria aqui, né, da insulina basal? Então, eu calculei a dose de basal que ele vai usar, a gente vai botar isso em exemplo. Eu faria 2/3 de manhã e 1/3 à noite, tá? Porque durante o dia a gente come, né, se alimenta, e à noite a gente não come. Então, supostamente, na maioria dos pacientes, a gente precisa de menos insulina durante a noite do que durante o dia, tá? E, como eu já falei, ele pode eventualmente suspender essa medicação quando melhorar. Claro que após a nossa avaliação, né? Tendo certeza que ele ficou bem, a gente pode eventualmente pensar em suspender depois, tá? Então vamos botar isso agora em números. Então falamos de 0,5 a 1,5 unidade por quilo, ele pesa 88. Então calculando aqui, a gente começa, vamos começar com 0,5, né? Para que evite qualquer problema aí com hipoglicemia, que vai assustar esse paciente, e depois a gente vai reajustando durante o passar dos dias, de acordo com as glicemias que ele vai apresentar. Então, fechamos meia unidade por quilo, tá? Se ele tem, vamos arredondar que ele tem 90 quilos, a gente vai precisar de 45 unidades por dia. Dessas 45 unidades, 50% a 60% seria de NPH, tá? Eu estou usando NPH pela facilidade do acesso, tá bom? Dose total, então, 45 unidades. Vou arredondar, gente, vou botar 25 unidades de NPH, tá? Perto aí de 60%. Então, dessas 25 unidades, eu dividiria 2/3 de manhã, 1/3 à noite. 17 no café, 8 na ceia. Tá bom? Então, fechou essa parte aí da NPH. E preciso também da
do bolos, né, das prandiais. Insulina lis para aspartiglolisina, que são as ultra rápidas, como eu tinha falado antes, evitar a regular. Se não houver outro jeito, usemos regular, não tem problema. Mas se puder lançar mão dessas ultra rápidas, é sempre melhor, tá? Então, dose das prandiais, fizemos 25 unidades de basal, agora a gente vai fazer 20 unidades para completar as 45 unidades que a gente tinha calculado, tá? Nas prandiais, a gente pode fazer, dividir igual, né? Café, almoço e janta, um terço, um terço, um terço, tá? Para arredondar aqui, são 20 unidades, eu fiz 7, 7, café, esse esquema que a gente usa muito, né? Que é um númerozinho, 4 numerozinhos, que seriam café, almoço, jantar e ceia, tá? Então, eu faria 7 unidades no café, 7 no almoço, 6 no jantar, e na ceia, geralmente, eu não faço nada, tá? De ultra rápida, tá bom? Então, ficarei nesse esquema aqui, tá bom? E reavaliaria num segundo momento. Dúvidas? Se eu precisasse fazer uma insulina, se eu quisesse fazer, se eu pudesse fazer uma insulina melhor, uma basal melhor, né? Aquela que dura 24 horas, eu colocaria essas 25 unidades da manhã, durante a manhã, tá? Insulina glargina ou degludec, faria essas 25 unidades pela manhã, tá? E não faria mais nada, ok? A NPH precisa de 2 doses, justamente por isso, né? Porque ela não dura 24 horas. Fechou? Outras opções que eu tinha, aquelas 3 doses da NPH que eu já tinha dito, tá? E eu calcularia as 45 doses, faria 15, 15, 15, pode ser, tá? Café, almoço e jantar. É uma opção. Caso o paciente tenha muita dificuldade em trabalhar com 2 insulinas, né? Posso ser assim também. Eu poderia, inclusive, tentar começar com 2 doses, café e ceia, tá? Desde que ele tenha um acesso fácil até você, que ele possa voltar rápido até você, a gente pode começar com o esquema de NPH isoladamente, lembrando que ele tem célula beta ainda, provavelmente, é um paciente de diabetes tipo 2, com diagnóstico recente, então ele deve ter uma célula beta ainda funcionante, que não está conseguindo trabalhar porque ele está muito hiperglicêmico. Lembram? Glicotoxicidade. Então, essa seria uma outra opção também. E uma outra opção que eu tenho é aquela que eu já falei, né? Insulina basal, mais as 3 doses de ultra rápida, tá? Todos são esquemas que a gente considera como basal bônus, tá bom? Esse esquema aqui de 3 doses NPH é uma gambiarra nossa aqui, né? Mas que muitas vezes funciona legal. E o terceiro e último caso clínico, para a gente fechar, paciente masculino, 65 anos, tem hipertensão, diabetes, dislipidemia e tem diabetes há mais de 20 anos, tá? Muito longa evolução também, né, como o caso clínico número 1. Tem uma glicada de 9,8 e ele refere perda de peso, além de poliúria e polidipsia. Tá? Usa metformina, 2 gramas, glicazida, então está metformina e sulfa, terapia dupla, dose máxima, dose otimizada. Não dá mais para aumentar isso aqui. Ele traz uma monitorização, vejam aí, todos os horários aumentados, todos, sem exceção aqui, tá? O melhor horário dele aqui foi 198 no segundo dia, antes do café da manhã. Aqui não há nenhum horário melhor ou pior, tá tudo ruim, né? Ele está em franca descompensação, tá? Então, daquelas nossas indicações, quais seriam as indicações aqui? É um paciente sintomático, lembra dos PEIs, ele tem perda de peso, poliúria, polidipsia, e também ele se enquadra na progressão natural da doença, né? São 20 anos já de doença, é provável que já seja uma natural progressão, tá? Acho aqui que é menos provável que a gente consiga suspender essa insulinoterapia num segundo momento, mas sempre pode acontecer, vai depender de como ele vai evoluir. Mas como ele é sintomático, não há discussão aqui, gente, tá? Paciente sintomático é igual a insulina, que fique muito claro isso. Posso fazer esse esquema basal bolos aqui, como eu já tinha dito antes, né? A dose diária, 50% a 60% basal, 40% a 50% prandial. Se eu for usar NPH, 2 terços de manhã, 1 terço à noite, já falamos sobre isso, já demos exemplo, né? As outras opções, como eu falei, 3 doses de NPH, ou uma basal melhor, né? Aquela que dura mais de 24 horas, com associação das ultra rápidas, tá? Vamos colocar um exemplo aqui. Então, agora eu vou usar um outro exemplo para a gente treinar. Dose diária total, já falamos, 0,5 a 1,5, ele pesa 70 quilos. Então, a gente vai começar com 0,5, né? Que é para ser um pouco mais conservador. Vamos fazer agora um esquema de NPH 3 doses. Vamos treinar esse esquema aí que eu gosto bastante. Como é que seria? Né? Meia unidade por quilo, ele tem 70 quilos, seria 35. A gente pode arredondar para 36, tá? Para facilitar a conta. Não há problema nenhum, isso aqui é uma conta muito aproximada, tá? Então, seria, por exemplo, esse esquema aqui, 12, 12, 0, 10.
né, aquele esqueminha que a gente gosta de usar, né? 12, 12, 12 no café, 12 no almoço, no jantar não usaria nada e deixaria 10 unidades para ceia. Agora que eu estou percebendo aqui, deveria ser 12 unidades na ceia, né? Perdão aqui, gente. Mas pela conta, fiz a conta errada, 36 unidades, daria 12, 12, 12, né? Certinho. Por que é importante ser na ceia, gente? Lembre do pico de ação da NPH, dura em torno de 8 horas, né? Números redondos aqui, 8 horas. Se o paciente janta muito cedo, 7h30 da noite, reparem que se ele usar a insulina NPH nesse momento, ele vai fazer o pico de ação no meio da madrugada. Então, a chance de hipoglicemia aqui é muito grande. Então, a insulina NPH, quando a gente vai usar à noite, quanto mais tarde usar, melhor. Insulina NPH para ser usada na ceia, perto da hora de dormir, tá? Então, a gente usa na ceia e ele vai ter o pico de ação na hora que ele acorda. Então, digamos que ele durma 11 horas da noite. Vai ter o pico de ação lá perto das 7 da manhã, que é o momento que a gente precisa do pico de ação da NPH, justamente, tá? Não esquecer de fazer essa alimentação, um copo de leite, uma fruta com aveia, seria interessante aí, né? E a nutricionista pode nos ajudar bastante. Mas quando a gente faz NPH à noite, o horário melhor é o da ceia, tá? Então, com esses 3 casos, a gente encerra, né, para não ficar muito longo. Isso aqui é mais uma ajuda para vocês depois lerem, né? E eu vou colocar aqui o link da diretriz, que está muito boa, está muito atualizada, né, da diretriz brasileira. Como mensagens finais, né, lembrar que insulina é uma medicação segura, barata e eficaz. Não esqueçamos disso, tá? Insulina tem mais de 100 anos aí que ela foi descoberta o seu uso clínico, né, evidentemente. Então, assim, não deveria existir nenhum medo em fazer insulinoterapia quando bem indicada no paciente, tá? O atraso no seu início só piora os resultados. Lembrem que quem é o vilão aqui é a diabetes, não é a insulina. Isso tem que ficar muito claro para nós, profissionais de saúde, em primeiro lugar, para depois a gente passar isso para os nossos pacientes. As complicações são da doença, não são da insulina. Isso tem que ficar muito claro para todas as pessoas, né, que lidam com isso. Fundamental também, não falei aqui para não ficar muito longo, mas orientar a técnica de aplicação. Não adianta só prescrever. Você tem que explicar ao paciente como fazer, como aplicar, como é que ele tem que armazenar essa insulina, qual é a técnica de aplicação. Não é difícil, mas ele precisa ser orientado. E também fornecer insumos, né? O paciente vai precisar, eventualmente, de seringa ou de caneta, vai precisar de agulha, vai precisar de lanceta para furar o dedo, vai precisar de glicosímetro, vai precisar de fita reagente. Então, vejam que ele precisa de insumos. Então, é importante que ele tenha acesso a esse tipo de insumos, tá? Não é só passar insulina. Isso não seria o suficiente. E aí, gente, a gente precisa de mais programas de conscientização populacional a respeito da diabetes, a respeito da insulina, principalmente. A gente sozinho lá no nosso consultório, como profissional de saúde, sozinho não vamos conseguir orientar a população de forma adequada. A gente precisa de um programa a nível nacional, né, que conscientize a população da importância de quando for necessário usar a insulina, que use a insulina. Que não usar a insulina vai ser muito pior, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer. Esse aqui é um link, se vocês apontarem o celular para esse QR Code aí, vocês vão direto para a página da SBD, da diretriz da SBD. Está muito atualizada, está muito legal, está sempre sendo reformulada. E aí ficam meus contatos também de redes sociais, e-mail. Fico à disposição para dúvidas, perguntas, críticas, sugestões, tá bom? Foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Um grande abraço e até a próxima.